A gente vai estar começando, né, o nosso culto a Deus nesta manhã e, como sempre, nós vamos estar voltados, interessados, né, em conhecer melhor a respeito da revelação de Deus. O que é que realmente é conteúdo dessa revelação. Não exatamente o que os escritores colocaram no texto, né? Porque aí tem muito deles, não tem para onde correr. Mas o que é que realmente Deus disse, Deus ensinou, o que é que realmente Deus inspirou através das limitações que a letra tem, a letra dos escritores, né? As limitações que aquela letra tem. Então, por trás dessa limitação, nós temos o conteúdo verdadeiro da revelação de Deus. E é isso que a gente busca encontrar. No texto bíblico de hoje, que é Salmo 119, o versículo 33, né? O texto bíblico para este primeiro momento do nosso culto, o texto bíblico diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Ensina-me, né, o caminho dos teus estatutos. E isso é perfeitamente, aí o escritor está corretíssimo, não é? É preciso que o Senhor, Deus, nos ensine. E a Bíblia disse que esse ensino, presta bem atenção nisso, porque às vezes a gente tem confundido e as pessoas têm até buscado fontes porque acreditam que não são capazes de compreender, não é, a mensagem dessa revelação. Aí a Bíblia diz que o Espírito Santo faz um trabalho tão bem feito de nos ensinar a respeito da revelação de Deus que, a priori, não é, que essencialmente, presta atenção, nem precisa que alguém nos ensine. Então, Deus não é tão simples e é tão clara a revelação de Deus que não precisa de intermediários para a gente compreender. Percebeu a beleza? É tão simples que às vezes as pessoas nem acreditam. Aí precisam de intermediários para tentar entender ou para achar que entenderam. Aí não vai viver o que entendeu, vai viver o que o outro entendeu. Então a revelação de Deus não precisa de intermediários para que você compreenda. Ela é tão clara, ela é tão simples que não precisa. Tá? Tudo aquilo que você disser, que você olhar em relação a Deus e sentir que é confuso, é porque não é interessante para Deus. É uma coisa sem importância, não é? Que você saiba aquilo que está confuso. Mas aquilo que é claro, que é óbvio, não é? Isso é a revelação de Deus. Percebeu? Então, quando se pensa em algo muito misterioso, muito místico, muito oculto, não é? Da vontade de Deus, aí surgem os aproveitadores, surgem os intermediários honestos, mas também os desonestos. Ok? E é por isso que para muita gente, para muito desonesto, é importante que a Bíblia seja confusa. É importante que a Bíblia seja oculta, tenha coisas que normalmente as pessoas não entendem. Entendeu? E isso era próprio, inclusive, da Idade Média. A Idade Média, o cristianismo acreditava que as pessoas naturalmente não conseguiam entender a Bíblia. Somente, não é, aqueles que estavam autorizados, aqueles, não é? Essa era a ideia do cristianismo na Idade Média. E ainda hoje tem muito disso. Tem muita gente que não consegue, que não acredita no que entende da revelação e sai em busca de soluções, de resultados, de conversas, de opiniões de outras pessoas. Quando, na verdade, Deus quer uma relação direta com você, sem intermediário. Cada um, né, pode até entender de maneira diferente, mas Deus tem um recado, Deus tem uma revelação, Deus tem uma atuação direta com você. Do jeito que você entende, do jeito que você compreende. Tá bom? Então,
ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, e eu o guardarei até o fim. Veja só, o salmista começou bem, mas terminou mal, né? E eu o guardarei até o fim. É totalmente impossível, totalmente, não é? Isso não acontece, ninguém consegue isso. A Bíblia chega a dizer que não há um justo sequer sobre a face da terra. Então ninguém poderia guardar por si mesmo, né, pelo seu próprio esforço, guardar esses estatutos do Senhor. É preciso que seja também uma ajuda, é preciso que seja também uma atuação do Espírito. Aí a paráfrase terapêutica, né, desse texto nos diz assim: somos todos bem-aventurados, aí sim, pois o Senhor, por seu Espírito Santo, atendendo ao plano salvador da graça, tem nos ensinado e nos conduzido pelos seus estatutos, às veredas da sua justiça. Isso casa também com o Salmo 23, que a gente tanto conhece, né? Guia-me pelas veredas da justiça. Quem faz isso? O pastor, o bom pastor, nos conduz pelas veredas da sua justiça. Ele nos conduz. Não somos nós por nós mesmos, mas ele nos conduz. Então, como daqui, as veredas da sua justiça, e para isto, para que a gente continue caminhando segundo, né, a vontade dele, o agrado dele, pelas veredas da justiça dele, aí diz assim: e para isto, em todo o tempo do nosso viver, tem nos levado a guardar tais estatutos. Batizados em Cristo, é uma maneira da gente guardar os estatutos. Como é isso? Se eu estou em Cristo e ele guardar é no sentido de atender, é de viver, é de cumprir, digamos assim, né? Então, se ele cumpriu, se ele atendeu, eu estando nele, eu também cumpri. Nele, mas eu cumpri. Entende? Então, batizados em Cristo e com a ajuda do Espírito, é outra maneira também, com a ajuda do Espírito, não é? A gente então guarda esses estatutos do Senhor para sempre. Para sempre. Não como diz o salmista, e essa era a compreensão, não é, do judaísmo naquela época, e até na época de Jesus, era uma confusão para se entender o que era a eternidade, eles não compreendiam isso. Quando você vê aqueles saduceus, né, chegarem para Jesus e perguntarem: Senhor, e se um homem casou, né, se um homem casar com uma mulher e ela morrer, e casar com outra, lá nesse céu que você está falando, lá nesse céu, a esposa vai ser de quem? Entendeu? Aliás, qual esposa vai ser dele? Né? Por que essa pergunta? Não era só querer saber, era também um pouco de dúvida. Eles não tinham uma visão clara sobre a eternidade. O judeu até hoje tem uma certa dificuldade para compreender sobre isso. Né? Esse é um dos pontos aversos do judaísmo ao cristianismo. É um dos pontos contrários, né? Que às vezes teólogos fazem tanta questão, parece que na cabeça de alguns teólogos o cristianismo é parecido com o judaísmo, mas não, é totalmente ao contrário. O que a gente crê, para eles é complicado crer, e o que eles creem é complicado para a gente crer. Né? É um antagonismo muito grande entre as duas coisas. Mas as pessoas, cada um tem seu céu e empurra para dentro do seu céu quem está querendo que vá. Né? Muito bem. Então, o Salmo 119, versículo 33, tem esse ensino. Né? A gente vai guardar os estatutos e esses estatutos vão nos levar pelos caminhos do Senhor, mas tudo isso é com a ajuda do próprio Senhor. É uma obra da graça de Deus através do Espírito Santo na vida da gente. Tá bom? Ok, isso aqui é o primeiro momento. Vamos aqui falar um pouquinho sobre o verdadeiro culto a Deus. Né? Eu tenho me preocupado muito em a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque nós temos nos passaram uma ideia muito,
muito forte, né? De que, aliás, nisso parece muito com o judaísmo, viu? Porque o judaísmo é assim, eles têm o dia do arrependimento, eles têm uma semana para arrependimento. Aí eles se arrependem, né? É um ritual. Pode até não se arrepender, mas fazem aquilo como sendo um ritual de arrependimento, passa ali um tempo fazendo aquilo. Aí a ideia é assim, no restante do ano pode fazer o que quiser, pode, enfim, fazer o que quiser, porque está garantido que no ano que vem tem de novo aquele dia do arrependimento. Entendeu? Então, na cabeça de algumas pessoas é assim. No domingo, você pode se esbaldar de adoração, de bajulação a Deus, de dengação, de elogio. Você pode fazer, né? Pode fazer o que você quiser no culto, aquele culto parecendo que é o culto mais importante da vida, do mundo, é a coisa mais importante para Deus. Na verdade, e para muitas dessas pessoas, durante a semana pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser, pode viver do jeito que quiser. Mas contanto que domingo esteja garantido ali aqueles momentos de esbaldação. Isso é totalmente ao contrário, porque, na verdade, o verdadeiro culto é durante a semana. É quando a gente é luz e sal, na semana. Né? Aquele do domingo é só um... Né? Tem uma frasezinha que diz assim, a cereja, né, do bolo. Né? O bolo é o bolo. Agora a cereja é aquele momento, é como se fosse o ápice daquele bolo. O culto é durante a semana. Esse é que é o culto a Deus, durante a semana. E no domingo é o momento da cereja. Mas o culto mesmo é a semana. Tá bom? E aí o que a gente quer chamar a atenção hoje como verdadeiro culto a Deus é a nossa manifestação contra o uso da religião. O uso e o abuso. Entendeu? A gente precisa manifestar a contrariedade. A gente não pode ficar calado, não. Porque o nosso silêncio, não, mas eu tenho que respeitar, né? Veja só, você pode falar e dizer tudo que seja verdade. O problema não está na verdade. O problema está na maneira como você fala. É preciso a gente falar a verdade, mas com amor. Mas falar a verdade. Não pode se calar. Entende? Então, eu vejo a religião sendo usada para manipular pessoas e eu me calo, eu me silencio, eu estou sendo cúmplice. Eu estou também fazendo aquilo, porque eu estou permitindo que essa situação aconteça. Né? Então, Zacarias diz assim, o capítulo 4, versículo 4, nem por força, nem por violência, mas pela passividade do Espírito de Deus. Ok? É preciso que o mundo saiba, olha, eu não estou brigando, lutando, sendo violento, usando de meios absurdos para dizer a vocês que a religião não é nada disso que estão fazendo aí com ela. Mas é preciso eu dizer a vocês, com a minha maneira de ser, de que não está certo usar a religião para manipular as pessoas. Né? Para abusar da boa-fé das pessoas, para carregar as pessoas para o que os seus líderes astutos conseguem acreditar. Então é preciso dizer isso. E outra coisa, não é uma coisa do presente, não, é uma coisa que sempre aconteceu. A religião sempre foi usada para manipular as pessoas. Né? Começa não, já acontecia antes, mas a gente pode ter um grande exemplo em Constantino, quando usou a religião para ele se impor como imperador de Roma. Entende? Ele então usou aquela capa de religioso para que um monte de gente que se dizia religiosa pudesse aplaudir as tolices e as idiotices e as injustiças e as práticas prejudiciais de Constantino. Isso já acontecia, Isso aí é o ano 325, 26, começou em 321 depois de Cristo. Há quanto tempo? Estamos em 2021, isso foi no ano 300. Veja desde quando a religião, pelo menos o cristianismo, fora outras religiões, como o cristianismo há tanto tempo está a serviço de homens
Eu não vou falar astutos não, porque isso não é astutice. Isso é diabolice. Isso é uma coisa diabólica. Entende? Usar a fé das pessoas para manipulá-las. Então é preciso que a gente reclame. Depois vem a Idade Média, também foi usado, olha, a Idade Média foi usada a fé, a religião, o cristianismo, né, o que tem a ver com a gente, foi usado para matar pessoas, para que familiares entregarem seus familiares para serem mortos, em nome de Jesus, para serem perseguidos, para serem, de alguma forma, prejudicados pelo que faziam ou deixavam de fazer, pelo o que criam, o que não criam. Manipulavam a fé das pessoas para matar as pessoas. Não tem nada a ver com o cristianismo isso é uma coisa do diabo. Mas acontecia. E a gente se cala. Isso aconteceu no cristianismo e a gente se cala. Ocorreu na Idade Média também, já foi na parte depois dos anos 1000, né? Foi usada a religião para manipular a fé dos chamados, dos ditos, né, cristãos da Europa, para fazerem um grande exército, para irem à Palestina, para irem lá onde estava Jerusalém, para exterminar os muçulmanos. Porque eles eram do diabo, porque eles eram hereges, porque eles estavam contra Deus. Essa conversa, essa água mole que é usada em toda época é assim. Eles são contra Deus, eles agem contra Deus. Aí a gente então se deixa manipular para ir matar as pessoas. A gente não pode ficar em silêncio, como se nada tivesse acontecido. E outra coisa, está errado também eu chegar e dizer assim, não, mas isso aí foi o catolicismo na Idade Média. Não, é o cristianismo que fez isso. E eu sou cristão. E se eu com toda essa aparência de que sou bonzinho, se eu estivesse naquela época, eu também me deixaria manipular para fazer isso, a mesma coisa que foi feita. Então não adianta terceirizar, eu tenho que assumir essa culpa. Os reformadores, aqueles que se opuseram à Igreja Católica, né? Os reformadores fizeram igual ou pior nos países onde eles tinham influência. Mataram pessoas que não acreditavam no que eles acreditavam, que não se submetiam ao que eles submetiam. A gente fala hoje do Talibã, mas nós temos uma prática talibã na nossa história. E a gente tem se calado, como se a gente fosse santinho. A gente tem que falar isso, porque quando a gente lembra da história, a gente evita os erros de agora. Quando a gente lembra das nossas fraquezas, dos nossos defeitos antigos, a gente tem agora mais o que refletir sobre os erros de agora. A história registra que a Segunda Guerra Mundial com Hitler, quem deu apoio, quem facilitou, quem até usando desse negócio de nacionalismo, quem agiu contra seus próprios países e seus próprios compatriotas foram vários países, vários cristãos dentro da Europa que perseguiram os seus iguais, né? Mataram, entregaram para os alemães, facilitaram as invasões alemãs, foram os cristãos em nome de Jesus. Para agora, depois que passou tudo, não, porque naquela época eles sabiam o quanto de judeus foram, não importa se é judeu ou se não é, quanta gente foi morta com aquilo que eles estavam defendendo. A gente não pode se calar. Porque quando a gente se cala, a gente é cúmplice. Entende? Esse negócio de ir domingo cultuar, Deus, Senhor, e ter isso na história e não assumir, aquele domingo não vale nada. Aquele culto nosso não vale nada se a gente não assume os nossos erros e tenta descobrir como evitar novos erros e pedir desculpas.
Se é que a gente não pode fazer muito mais do que isso. Pedir desculpas pelo nosso passado, esse cristianismo câncer para a humanidade que nós temos praticado, não é, desde muitos séculos atrás. Entende? Então, é preciso, o melhor culto, o verdadeiro culto a Deus é a gente assumir a nossa, como diz, né, na linguagem, a nossa ruindade. Isso é o verdadeiro culto. É declarar, eu sou ruim. O cristianismo que eu pratico é ruim, é contra Deus, é contra... Eu sou, na minha prática religiosa, nós temos sido anticristos. A gente tem feito exatamente o que Cristo não faria, o que Cristo não gostaria que nós fizéssemos. Tá bom? Então, esse é o verdadeiro culto e a gente queria chamar a atenção um pouquinho sobre isso. Tá? Vamos para o nosso texto bíblico? Nós estamos em Colossenses capítulo 3. Capítulo 3. Bom dia, irmã Ivete. Capítulo 3. Vamos ver aqui. Nós já passamos pela primeira parte do capítulo, que é verdade sobre uma vida agradável a Deus, né? Muito bom esse capítulo 3, viu? Muito bom. Agora vamos aqui para a segunda parte, que é lares agradáveis a Deus, tá? Aí ele começa pelas mulheres. Não sei se isso tem a ver um pouquinho de preconceito com as mulheres, né? Não sei como é que isso aí funciona na cabeça de quem escreveu, mas ele começa pelas mulheres, né? Se fosse coisa boa, né? Se fosse uma coisa... Começaria pelos homens, né? Mas aí, tudo bem, a gente fazer o quê, né? É coisa do homem, o ser humano. Não é Deus que fez isso. É escritor. Olha o que eu disse no começo, né? Deus dá a revelação e os homens... Não é? Dentro dos seus limites, dos seus preconceitos, das suas falhas, vão compreendendo a revelação de Deus. Tá? E aí então entra a parte humana, né, nisso aí. Diante disso, o que a gente tem que olhar não é a letra que mata, mas o espírito, né, que vivifica. Então tem aqui, vós mulheres, Paulo falando, vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Essa submissão, né, a gente até já conversou lá na carta aos Efésios, então Paulo está chamando a atenção dessa submissão e há muitos aspectos nisso. Tem a questão, talvez a principal dentro do contexto bíblico, não é o fato de que a mulher já era mal vista na sociedade, não é? Mal vista no sentido de teria que ser submissa, não é a ideia de que o homem é mais importante. Sem considerar isso, tem a questão do escândalo. Então, numa sociedade como aquela, a mulher que não fosse submissa, ela estaria escandalizando, não é? Então, para evitar o escândalo, então... Né? Porque é mais importante uma alma para Jesus e para não atrapalhar essa alma, muitas vezes a gente engole elefante. Né? Essa é a orientação. Se você vai a uma festa e você coma de tudo, mas se alguém se escandalizar com alguma coisa que você come, deixe de comer. É a orientação bíblica, porque para você aquela pessoa, ela não quer saber de Jesus, né? A gente faz assim, não, ela não quer mesmo, isso é problema dela. Não, é problema nosso, porque a Bíblia coloca que Deus ama aquela pessoa e dentro da ignorância dela, o nosso escândalo vai atrapalhar a conversão, a compreensão dela a respeito das questões espirituais. Então, ela é ignorante, ela tem os limites dela, como nós temos também, então Deus espera que, sendo luz e sendo sal, nós possamos, então, nos submeter dentro do possível, né, para que ela tenha menos escândalos a enfrentar, né, menos escândalos possíveis da nossa parte. Então, vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Isso aí, então, é uma orientação normal. Mas tem aqui uma palavra dele que a gente tem que considerar. Como convém no Senhor. Aí, digamos que aquilo que seria uma coisa normal, uma coisa comum para a época, Paulo agora dá um limite.
não é? Sede submissa, como convém no Senhor. Tá? O que é como convém no Senhor? Bom, a orientação é assim, eu sou uma esposa e sou submissa a meu marido. Até onde eu devo ser submissa? Até onde Cristo seria se estivesse em seu lugar. Né? Até onde Cristo seria se ele estivesse em seu lugar. Então, como convém no Senhor, é ser submissa como Cristo seria se ele fosse esposa de alguém. Tá? Então, esse convém no Senhor dá limites. A mulher aí não tem que ser, não, para não escandalizar, eu vou aceitar qualquer situação. Não, como convém no Senhor. Tá? E aí entra também outros aspectos, como aquele texto bíblico que diz, olhe, mulheres, sede, não é? A mulher sábia edifica a sua casa. Então, como convém no Senhor, não é? E sendo como Cristo seria, então entra também o aspecto dessa sabedoria. A mulher sábia edifica, não é? Ela é sábia, ela edifica a sua casa com a sua sabedoria. O versículo 19 diz assim, vós maridos amai a vossas mulheres e não as trateis asperamente. Tá? Amai as vossas mulheres e não as trateis. Amai as vossas mulheres, a Bíblia chega a dizer, inclusive em Efésios, que quando o marido ama a esposa, ele está amando também a si mesmo. Quem ganha é ele, não é quando ele está amando. Então, o marido sábio, o marido inteligente, ele vai amar a esposa, porque é ele que sai ganhando com isso. Né? Eu gosto, como homem, né, como marido, eu gosto muito de lembrar sempre o seguinte, quando você dá, se pudesse medir, né? Quando você dá 5 carinhos, 5 atenções, você recebe 15. Então, é um investimento bom. É um investimento ótimo. Né? Você dá 3, você recebe 9. Então, é um investimento maravilhoso. A mulher, ela, mesmo quando não recebe esse tipo de atenção, a mulher ainda assim tem o que oferecer. Não é? Quer dizer, ela tem uma coisa na mulher, talvez essa questão de maternidade, essa coisa, ela tem sempre o que oferecer, mesmo que ela não receba. Mas quando você doa, quando você se dedica, quando você, né, oferece, você sai ganhando muito mais. Então, é um ótimo investimento para qualquer homem. Por que é um ótimo investimento? Porque tudo o que você faz na vida, tudo o que você constrói, você não está construindo para não ser confortável, não ser feliz para você. Tudo que a gente faz é visando a nossa felicidade, é visando o nosso bem. Ora, se eu faço isso com minha esposa e eu me dou bem e isso vai me trazer felicidade, então isso é mais caro do que qualquer dinheiro que eu possa ganhar. É mais caro do que qualquer investimento outro que eu possa fazer, porque já é algo que eu estou ganhando, né, a mais. Então, precisamos estar atentos nisso, e essa é a orientação de Paulo. Amai as vossas mulheres e não as trateis, né, asperamente. Claro, se você ama, você não vai tratar asperamente. Você não maltrata quem você ama. E a Bíblia ainda vai além. Aliás, o próprio Paulo, lá em Efésios, né, ele diz que quando você maltrata a sua esposa, você está maltratando a você mesmo. Quando você está tratando bem, você está tratando bem a você mesmo. Então, é um cuidado que você tem com você, investindo nela. Ok? Vamos aqui para a nossa conversa também sobre os recados da Bíblia para os ricos. Né? Vamos ver o que é que hoje a gente pode conversar. Na quarta-feira passada, a gente esteve falando sobre um aspecto. Inclusive, eu queria chamar a atenção, aí na imagem que você está vendo, você tem um gráficozinho aqui sobre essa questão, né, de rico, classe média e pobre. Então você tem, olha, aqui, ó, a classe, o número de ricos no mundo, isso de uma maneira geral, e até serve até nas nossas sociedades, né, no país, etc. 1% da humanidade é considerada rica. 1%. 29% é considerado classe média. É porque a gente mesmo confunde, né? A gente acha que
classe média é rica. Não é rica. Classe média é pobre, só que com uma coisinha a mais. Mas 29%. 45% é formado de pobres na humanidade. E 25% é formado de miseráveis, abaixo da linha da pobreza. Tá? Então esse é o gráfico. Agora veja quem sustenta quem. O rico está lá em cima cheio de grana, cheio de dinheiro. Aí tem a classe média aqui com veja só essas valizes, essas maletas na mão. Então são os empresários, são os executivos, essas coisas, né? E embaixo está lá o operário, o que sustenta toda essa situação num número maior. Então está aqui esse gráfico. Quando a gente vai falar sobre os recados da Bíblia para os ricos, então é o seguinte: entendendo por que Jesus mandou o jovem rico se tornar pobre para herdar o reino de Deus. O que é que Jesus falou para o jovem rico? Vai, né, dê tudo que você tem aos pobres. Não foi isso? Dê tudo. Ora, se vai dar tudo, ele vai ficar rico? Não. Fique pobre e venha. Né? Nem que seja venha como classe média, né? É suportável, né? Mas venha. Tá? E aí a gente lembra o seguinte, classe, volta a lembrar, né? Porque é importante. Porque quando você fala alguma coisa sobre rico, o rico não liga não, ele não está nem aí. Ele não tem tempo para... Mas a classe média fica toda ofendida. Tem um lado da inveja, então você inveja aquilo, você então toma as dores daquilo. Mas na verdade não estamos falando de classe média. Classe média, né? São pobres coitados, né? Enganados, que vivem de aparência, querem mostrar uma coisa que não é, pagam mais imposto do que os pobres. Por quê? Rico não paga imposto, não. Quem paga imposto é classe média e o pobre. Né? Então, mas a classe média se acha, porque olha para baixo, vê o pobre, então diz, não, eu sou rico. Não, é classe média. Se parar de trabalhar, passa fome. Entendeu? É preciso dar duro para poder ter o que tem as coisas. O rico é aquele que, se ele parar, ele continua ganhando muito dinheiro, porque a estrutura, né, o sistema de Mamon, né, que está aí, o sistema que toma conta do mundo, esse sistema capitalista, trabalha a favor dele, sempre a favor dele. Então, mesmo que ele não trabalhe, ele continua ganhando, né, e comprando foguete para ir lá em cima e despencar lá de cima, 10 minutos. O dinheiro que gasta com esse ir lá em cima, despencar e voltar, daria para comprar vacina para a África toda. Mas ele não quer nem saber disso. Ele quer despencar lá de cima para poder se exibir e ficar um monte de gente, né, invejando. Quando é que a gente vai? Quando é que a gente vai despencar também? Entendeu? Eles vivem disso. Gastar o dinheiro com tolice, com bobagem, achando que estão, né, fazendo o máximo. Egoísmo é assim mesmo, né? Está pensando neles, não pensa em quem precisa, pensa neles. Muito bem, já conversamos sobre o primeiro motivo, porque é que Jesus mandou que o jovem rico, ficasse pobre para segui-lo, né? Porque não se consegue servir a dois senhores, a gente já viu isso. E o segundo motivo é o seguinte: para ser de Deus, é isso que ele falou para o jovem rico. Para você ser de Deus, é preciso você ressarcir as pessoas que você explorou para estar onde está. Para ser de Deus, você tem que ressarcir, devolver o que você roubou dos outros. Entendeu? Rico não rouba. Rico só rouba, só que ele tem uma maneira legal. As leis protegem a maneira dele roubar. Quando você vê aí deputados evangélicos, né, na bancada do Centrão, votando para tirar direitos do trabalhador, aquilo é uma maneira que se tem de dizer assim: olha, o rico está certo em continuar explorando. Olha, vamos criar uma lei que diga assim, está tudo certinho. Eles devem continuar explorando mesmo o pobre.
Entendeu? Então, há uma maneira sempre legal. As leis protegem o assalto que eles fazem. Então, para chegar lá em cima, tem que tirar de alguém. Então, digamos, o mundo tem 10 riquezas, 10, né? Eu tenho um e os outros, cada um tem um. Para eu ter 2, eu tenho que tirar de alguém. Não vai cair do céu. Entendeu? Não vai cair da lua. Para eu ter 2, eu tenho que tirar um de alguém. Para eu ter 3, eu tenho que tirar de 2 outras pessoas. É assim que funciona. Não tem milagre nisso, não é? A gente só tem porque em outro lugar não tem. Foi tirado de algum lugar. Percebe? Então, para ser de Deus, é isso que Jesus falou para o jovem rico. Querido, para você ser salvo e ser de Deus, você deve ressarcir, você deve devolver. Aquilo que Jesus falou para ele, dar aos pobres, não é dar aos pobres, é devolver aos pobres. Jesus não está mandando ele dar esmolas, não. Dê esmolas. Não. Jesus não está dizendo para ele, ajude as pessoas. Não. Jesus está dizendo, devolva de quem você tirou. Vá lá, venda tudo que vocês têm, né, que você tem, e devolva de quem você tirou. É isso que Jesus está falando para ele. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ok. Então, esse é o segundo aspecto. Para ser de Deus, tem que ressarcir as pessoas que são exploradas por você. Por isso, Zaqueu, olha Zaqueu, vamos ver a experiência de Zaqueu. Zaqueu iria iria além disso. Não é? Zaqueu prometeu, Senhor, eu não vou só devolver o que eu roubei, não. Né? Ele diz assim, eu vou dar metade dos meus ganhos, eu vou dar para os pobres, e a outra metade eu vou pagar 4 vezes mais a quem eu defraudei, o pobre. Então ele vai além, ele vai devolver o que roubou e vai pagar com juros o que roubou. Entendeu? O que ele tirou dos outros. Então, não precisou Jesus dizer, olha, Zaqueu, faça isso. Não. Zaqueu automaticamente disse, eu vou fazer isso, Senhor. Eu vou fazer, porque eu entendo que o que é que eu fiz para hoje eu ser isso que eu sou. Ok? Então, a questão do Zaqueu. O rico tirou de muitas pessoas. O pobre, ele tira de outros pobres. Como é que ele tira de outros pobres? Por exemplo, um pobre vai trabalhar para outro pobre. Então, o serviço daquele pobre, né, custa 10 reais, vamos dizer. O pobre vai chorar, vai dizer, olha, eu não tenho dinheiro, eu estou com pouco dinheiro. Faz assim, dos 10 eu vou te dar só 5. Tirou do outro, porque era 10 que deveria ser pago, mas pagou só 5. Né? A classe média, né, que pode pagar um pouco melhor, faz a mesma coisa. E outra coisa, a classe média ainda diz assim, se você não quiser trabalhar para mim, pode cair fora que tem uma fila enorme querendo o seu lugar. Já escutou isso em algum lugar? Isso é o normal, isso é o comum por aí. Quer dizer, se você não quiser ser assaltado por mim, pode cair fora que tem um monte de gente aí querendo ser assaltado por mim. A classe média faz assim. Entende? O rico não. O rico, ele bota a mão geral. Mas ele não faz isso. Ele manda alguém fazer. Ele paga para alguém fazer isso. Tá? Mas é assim que funciona essa coisa toda. Né? Então, o segundo recado o primeiro não se consegue servir a 2 senhores. Ou a Mamon, ou a grana, ou a Deus. Não tem meio termo, não tem como, não, eu vou fazer um jeitinho, Quando você vê aí esses ricos, estou falando de rico, não é classe média não. Quando você vê rico dizendo, eu sou cristão, tá bom, vai olhar a história dele e você vai saber o que é que está acontecendo. Tá bom? E o segundo motivo é para ser de Deus, deve ressarcir, deve devolver o que você explorou. Tá?
Inclusive, quando a gente fica reclamando de imposto, né, não quero pagar imposto. Ué, pagar imposto é uma maneira de você devolver o que você deixou, o que você tirou de alguém. Só que inverte, né? Os menores pagam mais e quem podia pagar mais, se os ricos pagassem imposto, o pobre não precisava pagar imposto, porque ia ter muito mais dinheiro para o Estado. Só que as leis funcionam contra pobre e contra classe média, não funciona contra rico. Né? As leis que estão aí é só para tirar do pobre, é só para tirar da classe média. Aí entra de novo os nossos deputados que se dizem cristãos. Cristãos, uma conversa, porque eles atuam, não é, com objetivos totalmente contrários ao ensino cristão. Tá? E, deixa eu dar aqui uma outra palavra, aqui é usando os seguintes princípios. Veja só esses princípios que eu vou mencionar aqui, né, que serve para a gente comentar também este outro tema. O princípio é: Jesus é a completa e perfeita revelação de Deus. Deus é essencialmente amor justo e santo. Deus ama a todos, sem exceção. E o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, é o que a Bíblia diz. Então, eu queria mencionar aqui sobre o seguinte: saúde, segurança e educação pública só vão melhorar quando os políticos usarem esses serviços. Entendeu? Quando eles usarem esse serviço. Enquanto o próprio Estado, enquanto nós, né, estivermos pagando a saúde particular deles, pagando a segurança particular deles e pagando a educação deles e dos filhos deles, né, pagando para eles fazerem isso de maneira particular, em escolas e serviços, né, serviços privados, eles nunca vão se preocupar com saúde, segurança e educação entre nós. Eles nem sabem o que é que acontece com a gente. Eles ouvem falar. Outra coisa interessante nisso aqui, e isso tem a ver com o que eu estou falando. Agora ontem estava ouvindo uma reportagem dizendo que a polícia encontrou vários bandidos que assaltaram a cidade de Araçatuba, em tal cidade, em tal lugar, rapidamente, em 2 dias. Aí eu fiquei pensando, veja só, quando a polícia e os políticos querem, eles resolvem. Aí eu fico pensando, então essa violência que está aí toda é porque não querem resolver. Porque eles são rápidos para resolver as coisas quando querem. Quando não querem, a coisa fica assim, né? O caso de Marielle, né? Rapaz, já são 2 anos, ninguém descobriu. É porque não tem interesse. Nenhum interesse de resolver aquilo. Agora, se eles tivessem interesse, aquilo em 3 dias já tinha sido resolvido. Há muito tempo, rapidinho, porque o serviço, né? Eu estava conversando com um policial, ele disse, a gente sabe aqui, por exemplo, na cidade, onde é que tem os grupos que cometem crimes, os vários tipos de crime. Ué, sabem? Então a gente, entendeu como é a situação? Enquanto os políticos estiverem protegidos e a gente estiver pagando as coisas deles, eles não estão nem aí, essas coisas vão perpetuar, a vida toda vai continuar sendo assim. E é culpa deles? Não. Nossa, a gente não cobra isso deles. A gente acha normal que na hora que eles adoecem, eles vão para os hospitais particulares, eles procuram os melhores médicos particulares. A gente é que vota neles. Entendeu? Eles sabem que eles podem fazer tudo isso e a gente vai continuar votando. Principalmente os evangélicos, eles sabem que há um gado que é só eles usarem o nome de Jesus, eles vão lá e depositam os votos tudo neles. Eles podem fazer o que eles quiserem. É por isso mesmo.
Entendeu? Ele sabe que tem eleitores certos, haja o que houver, não é? Todo mundo vai votar. É só eles, na hora de falar, olha, Jesus, Jesus. Não precisa nem fazer comício. Botou lá no papelzinho Jesus, aí pronto, todo mundo vai lá e vota neles. Não quer nem saber o que é que eles fizeram, deixaram de fazer. Culpa nossa, não é deles não. Eles estão certos. Se eu estivesse no lugar deles, provavelmente eu faria a mesma coisa. Então a culpa é minha. Entende? A culpa é nossa. Não temos que reclamar deles, temos que reclamar da gente, porque vota neles, né? Cegamente, sem problema nenhum. E eles sabem disso. Muito bem, eu tenho 5 minutos, né, para ir ver aqui esse Facebook. Vamos ver se a gente aproveita esses 5 minutos. Deixa eu ver aqui. Ok. Deixa eu abrir aqui o Facebook. Cadê o Facebook? Cadê você? Aqui. Muito bem. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. Tá abrindo. Vamos começar pelo culto que nós já estamos prestando. Deixa eu ver se abre. Tá aqui. Então, vamos ver. Facilita, Facebook. Aqui está o culto de hoje, né? O nosso culto. Nós temos aqui duas curtidas, né? A Ivete Espíndola, a Zilami, né? Sejam bem-vindas. Prazer em estar cultuando com vocês por aqui. Aqui tem o dia de hoje. Olha, estamos começando o mês de setembro. O mês de setembro é o mês amarelo, né? Pela atenção ao suicídio. É o mês verde, pela atenção à doação de órgãos. E é o mês vermelho, pela atenção ao coração, tá? Mês de setembro. O dia 1º de setembro é dia do conhecimento, é o dia do bailarino, é o dia do caixeiro viajante, é o dia do profissional de educação física, é o dia do professor de educação física, é o dia mundial da oração pelo cuidado pela criação, né? A criação do mundo. É o Dia Mundial dos Trabalhos de Pesquisa Acadêmica e o Dia Internacional da Assessoria de Imprensa, tá? Então, hoje, 1º de setembro, tem todas esses comemorativos, digamos assim. Aqui tem o vídeo, né, sobre a conversa que tivemos ontem com Cristina a respeito do casamento, né? Opções de um homem ante um casamento infeliz. Então tivemos uma conversa com ela sobre isso. Aqui tem um vídeo estudo sobre o amor. Aqui tem sobre as 10 mensagens mais importantes na Bíblia. Aqui tem os 10 personagens bíblicos mais lembrados. Aqui tem um vídeo, né, sobre o aniversário, meu aniversário, e lembrando aqui de Cristina como sendo o meu melhor presente de aniversário. Aqui tem falando sobre a diferença entre a visão do urubu, né, a natureza do urubu e a natureza do beija-flor, né, e que isso faz uma diferença enorme na vida de cada um desses animais e nas relações desses animais com, né, com a natureza em si. A mesma coisa quando nós temos um olhar, uma visão de urubu ou uma visão de beija-flor, né? A visão de urubu é própria, né, da visão do joio. O joio tem uma visão de urubu e o trigo tem uma visão de beija-flor, né? Essa é uma obra que o Espírito opera na vida de uma pessoa. E aqui tem o culto de ontem. O culto de ontem tivemos aqui, então, três curtidas. A Cleucia, a Gilda Oliveira e a Ivete Espíndola, tá bom? Então tem a Cleucia Carvalho Lacerda, né? Cleucia,
É um prazer ter você com a gente nesses momentos. E eu acho que eu conheço a Cleusa. Deixa eu ver se tem aqui algum tema para a gente conversar. Não temos assim um tema específico. Temos aqui uma palavra da irmã Ivete, né, sobre um dos assuntos que a gente conversou ontem está aqui. O que mais? Agora já são 20, então a gente não vai poder entrar em um outro tema para a gente, né, falar aqui. Mas vamos aqui para a nossa oração. Nosso momento de oração. Vamos orar agradecendo porque Deus tem usado muitas pessoas para nos abençoar, né? E pedir que Ele também faça a mesma coisa com a gente em relação às outras pessoas, que Ele nos use para fazer as outras pessoas mais felizes, as outras pessoas mais abençoadas, né? Então, do mesmo jeito que Ele tem usado pessoas para nos abençoar, que a gente também esteja na mão dEle para fazer isso, né, na vida de tantas pessoas que estão ao nosso redor. Tá? Aqui tem uma palavra do Marcos Pereira. Bom dia, Marcos. Bom dia. Vamos orar. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por tantas pessoas que Tu tens usado de uma maneira ou outra para serem bênçãos na vida da gente, para, ó Deus, facilitar a vida da gente, para amenizar as aflições que Jesus mencionou que teríamos neste mundo. Muito obrigado por tantos anjos que Tu tens, ó Deus, providenciado no nosso cotidiano para, ó Deus, facilitar, não é, a nossa convivência neste mundo. Pedimos, ó Deus, que Tu também nos uses, Senhor, para que sejamos instrumento de bênção, de paz, de alegria, de prazer, de felicidade para as pessoas que estão ao nosso redor. Que as pessoas sejam mais felizes porque convivem com a gente. Que as pessoas sejam mais felizes, ó Deus, porque conhecem a gente e aprendem e, enfim, de alguma forma a gente contribui para a felicidade delas. Nós pedimos e agradecemos tudo isto no nome de Jesus. Amém. Ok? Lembrete, hoje à noite nós vamos ter um encontro com a Vânia, né? A Vânia Costa. A gente vai falar sobre família também com ela hoje no Instagram, às 19 horas. Nós temos aqui o link, na descrição deste culto, nós temos o link 10, 11 e 12, que fala sobre a casa de apoio. E amanhã, no culto matutino, a gente vai conversar, aqui tem duas coisas para lembrar. Uma, situações que deveriam nos incomodar como cristãos. A gente vai conversar sobre algumas dessas situações. E resposta a uma questão de alguém, né? Quando a gente estiver opinando, dando opinião, né, sobre alguma coisa, a gente vai estar conversando sobre alguns desses temas, tá? E hoje, quarta-feira, é um ótimo dia para repensar sua vida com sua profissão. Hoje é o seu dia da profissão. Enumerar virtudes da sua profissão, agradecer a Deus por ela, né? Descobrir como aperfeiçoá-la, como fazer melhor, como ter mais prazer no que você faz. Então, tudo isso, hoje é o dia de você repensar sobre isso. E na sua rede social, divulgue que igreja é um hospital aberto de amor. Tá? Igreja é um hospital aberto para todas as pessoas, qualquer pessoa, um hospital de amor, em nome de Jesus. Tá bom? A gente fica por aqui, a gente coloca uma musiquinha e a gente se despede, não é? E que hoje seja um dia maravilhoso, especial na sua convivência com as pessoas e com Deus. Tá bom? Até mais.